Eu sou Rúbia Keller e esta é a primeira edição do programa Questão Saúde 2012. Hoje nós iremos falar sobre um problema que é frequente na sociedade e que poucas pessoas conhecem, o bruxismo. Eu estou ao lado da doutora Graziela Vitales, professora do curso de odontologia do Centro Universitário Franciscano e que irá nos tirar algumas dúvidas a respeito deste problema. Graziela, eu agradeço desde já a tua disponibilidade e vamos à primeira pergunta dos telespectadores. O meu nome é Elisete e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa doença que se chama bruxismo. Realmente eu não sabia, eu não conhecia que existia essa doença aí. O bruxismo é uma doença multifatorial e ele é considerado um hábito deletério. Então, ele pode ocorrer durante o dia ou durante a noite também. Tá? Então, o paciente, a pessoa, ela pode fazer tanto o briquismo, que é apenas apertar os dentes, ou ranger durante a noite, principalmente, mas pode ocorrer durante o dia também. Vamos à próxima pergunta. Meu nome é Silvânia, eu gostaria de saber com qual idade a gente pode perceber que a pessoa tem bruxismo. Silvane, o bruxismo ele pode ocorrer em todas as etapas da nossa vida, inclusive durante a infância. Existe o bruxismo fisiológico, que ocorre durante a erupção dos dentes descidos ou, de repente, por alguma outra origem. Mas a gente pode ocorrer tanto na adolescência, na fase adulta ou mais na terceira idade também. Quanto aos sintomas, doutora, eles costumam ser os mesmos sempre ou eles variam conforme a gravidade do problema? Não, depende do grau de bruxismo do paciente. Então, vai depender de cada caso, é individualizado os sintomas que ele vai ter. Oi, meu nome é Laura e eu gostaria de saber se o bruxismo é causado por estresse ou ansiedade. Laura, o bruxismo sim pode estar relacionado com estresse ou com ansiedade. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fica o dia inteiro agitada, nervosa ou preocupada com algum problema diário que acontece e normalmente durante a noite ela acaba descarregando através da liberação de tensão, rangendo a musculatura, rangendo os dentes ou apertando os dentes. Tá? Então, durante o tratamento, muitas vezes a gente precisa auxiliar eles, a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, que vai então nos acompanhar durante o tratamento, de forma que a paciente diminua essa ansiedade ou esse estresse, para ela conseguir então ter uma evolução realmente do tratamento. E para deixar claro, então, para os nossos telespectadores, este também é um fator de herança genética. Não, ele não tem fundo genético. Não tem herança genética. É multifatorial, mas não tem um fundo hereditário. Normalmente ele é causado por influências do meio mesmo e algumas questões anatômicas, alguma coisa assim, mas não que ele tenha um fundo genético. Não quer dizer que porque o teu pai tem bruxismo que tu também vai ter. Não quer dizer. Talvez tenha interferência do meio pela questão de familiar, de convivência, mas não que seja hereditário. Então, se o pai às vezes é muito agitado ou nervoso, alguma coisa assim, pode transferir isso para a criança ou para o filho e a criança também vai agir dessa forma, mas não que seja hereditário. Oi, meu nome é Mariana. Eu queria saber, além da dor de cabeça, quais os outros sintomas que pode causar o bruxismo. Então, Mariana, além da dor de cabeça, a gente também pode ter como sintoma visível o desgaste dentário, limitação de abertura da boca, dor durante a mastigação, pode ter dor muscular na região da face, dor muscular na região cervical, dor na articulação, a gente pode ter também ruídos durante abrir e fechar a boca ou estalidos. A gente pode também sentir um zumbido no ouvido ou uma pressão como se estivesse subindo a serra. Então, são vários sintomas que o paciente pode ter. Porque muitas vezes o bruxismo ele não vem sozinho. Ele pode estar acompanhado de uma disfunção temporomandibular, que são, então, outros sintomas que também envolvem essa parte do bruxismo. Então, o bruxismo acaba causando um problema maior, muscular e de articulação, que o paciente, então, amplia esses sintomas, além da dor de cabeça, para esses outros sintomas também. E esses sintomas acarretados pelo bruxismo, então, eles podem se agravar ainda mais se não identificados a tempo? Sim, ele pode ter uma evolução, então ele pode se tornar crônico, né? Então, assim que o paciente notar que está com algum tipo de sintoma relacionado a isso, então ele deve procurar um profissional. Muitas vezes esse paciente ele vem encaminhado, por exemplo, de um neurologista,
porque o paciente procura o médico, porque ele tem muita dor de cabeça, tem muita dor cervical, ou até o próprio otorrino, tá? E ele vem encaminhado pelo profissional médico, tentando descobrir, então, se há alguma disfunção da articulação realmente e não relacionado à neurologia ou ao ouvido ou alguma outra parte assim. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com Questão Saúde sobre o tema bruxismo. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Voltamos então com o segundo bloco do programa Questão Saúde e neste bloco nós iremos falar então sobre o tratamento, doutora Graciela. E eu começo te fazendo então a primeira pergunta dos telespectadores. Oi, meu nome é Renan, eu queria saber qual o melhor tratamento para o bruxismo. O tratamento do bruxismo normalmente utilizado são as placas interoclusais, que é a placa mil relaxante, que a gente usa, o que o paciente usa pelo menos durante a noite, de forma que essa placa vai fazer com que o paciente relaxe a musculatura e diminua então essa dor orofacial e também os desgastes nas estruturas dentárias. Além disso, também a gente pode associar a participação de outros profissionais, como fisioterapeutas, onde eles fazem o alongamento muscular e relaxamento muscular, e também a participação de psicólogos ou psiquiatras quando esse fundo for psicológico ou de muito estresse ou muita ansiedade. Doutora, uma pergunta minha então, e eu acredito que também dúvida dos telespectadores. Existem meios alternativos para que a gente amenize este problema em casa, com técnicas, com exercícios? Sim, existem exercícios que o paciente deve fazer, buscando então sempre visar esse relaxamento muscular. Então o paciente deve evitar mascar chiclete, deve fazer exercício para fortalecer a musculatura, abrindo e fechando a boca várias vezes, fazendo movimentos de lateralidade também, mas sempre com movimentos calmos, lentos e que realmente fortaleçam essa musculatura. Pode ser usado também calor úmido para aumentar então esse relaxamento muscular. O que pode ser adicionado também é o uso de medicamentos como anti-inflamatórios, analgésicos e relaxantes musculares,
que ajudam também a fazer parte desse tratamento num contexto geral. E essa disfunção, ela costuma se manifestar principalmente à noite? Normalmente à noite, quando o paciente dorme, é que ele relaxa e acaba pensando no dia a dia e remoendo coisas que acontecem durante o dia. Então, normalmente é à noite, devido ao paciente estar mais relaxado, então a mandíbula fica mais relaxada, então acaba acontecendo esses movimentos que acaba ocasionando esse bruxismo. Então, acaba arranjando os dentes, desgastando o dente ou mesmo apertando de forma a liberar a tensão. Doutora, e a pergunta-chave, né, que a gente não pode deixar de fazer, bruxismo tem cura? O bruxismo é uma doença que a gente costuma dizer que é cíclica. Então, vai tudo depender da fase da vida que tu tá. Então, se tu tá num período mais conturbado, de maior tensão, provavelmente, se tu já tem um histórico de bruxismo, ele vai voltar de novo. Então, o paciente que está em tratamento, normalmente ele nunca abandona o tratamento 100%. Então, ele está sempre em manutenção, porque ele não sabe quando ele vai desencadear esse bruxismo ou não. Então, ele está sempre em manutenção. Doutora, a senhora falou na questão do chiclete, que é uma coisa tão usual, todo mundo masca. Isso é um agravante para quem tem bruxismo? Normalmente, o chiclete acaba funcionando como uma musculação. Então, o paciente fica mascando chiclete, então ele está contraindo a musculatura sempre. Então, ele mascando chiclete, provavelmente ele vai ter mais dor muscular e mais dor, de repente, na articulação também. Então, ele funciona como uma musculação realmente. Então, ele está o tempo inteiro ativando a contração muscular durante a mastigação. Então, ele prejudica durante a evolução do tratamento, porque, na verdade, a gente quer que o paciente relaxe a musculatura e não contraia a musculatura. Então, ele vai ter mais dor. E essa doença ela é mais frequente em homens ou em mulheres? A gente tem descrito na literatura que, dentre 10 pacientes, 9 são mulheres. Isso provavelmente deve estar relacionado à mulher estar mais envolvida com o dia a dia, então ela tem mais preocupações e mais comprometimentos para fazer, então ela fica mais estressada com isso, e também tem a questão hormonal. Então, muitas mulheres têm TPM, que é uma tensão pré-menstrual, então a mulher fica irritada, fica nervosa, e isso promove uma contratura muscular maior. E, além disso, pelo fato de entre 10 pacientes, 9 sendo mulheres, é que a mulher busca o tratamento. Então, talvez por isso também aumente esse número. Normalmente, o homem ele só vai buscar o tratamento quando ele tem muita dor ou quando o sintoma é muito agravado. Já a mulher, não. Quando ela tem os primeiros sintomas, ela já busca o tratamento. Oi, meu nome é Eric. Eu queria saber se, em relação às moldeiras, se elas são mais durinhas assim, ou são moles como as de clareamento, assim, para bruxismo, no caso, né? Eric, essa placa miorrelaxante, ela é totalmente diferente da placa para clareamento, tá? Então, são coisas totalmente diferentes. A placa miorrelaxante, ela é feita com uma resina acrílica rígida, é feita em laboratório, tá? E não é igual à moldeira de clareamento, tá? Então, não pode usar a moldeira de clareamento para fazer tratamento para bruxismo. São coisas totalmente diferentes. Normalmente, a placa para clareamento, ela é uma moldeira mais mole. O mesmo acontece com os protetores bucais. O protetor bucal também não pode ser utilizado como placa miorrelaxante, tá? A placa miorrelaxante ela é feita sobre um modelo, especificamente em resina acrílica, em laboratório. Doutora, então, muito obrigada pela tua atenção, pela tua colaboração. E nós ficamos por aqui. Para você que deseja sugerir uma pauta para a semana que vem, entre em contato pelo telefone 3025 1202, ramal 9045. Até a semana que vem.